gente gosta muito desse vídeo porque ele resume bastante a vida. A nossa vida tem ficado um pouco complexa demais. A gente está, como se diz na gíria, meio que no olho do furacão. Tem muita coisa acontecendo e ao mesmo tempo. E parece que tudo é urgente, parece que tudo é para ontem. Nós somos seres mergulhados numa agenda, nas tarefas diárias que se repetem, de uma rotina que pode ser extremamente escravizante e estressante, se nós não tomarmos cuidado. Então, a vida é simples, a vida é extremamente simples. E ela acontece justamente na simplicidade. Naqueles momentos em que nós sentimos que estamos presentes, queremos estar presentes, estamos gostando de estar presentes e queremos que aquele momento se perpetue. Pode ser segurar a criança no colo, né? Aquele momento em que a mãe e o filho ficam basicamente absortos, né? Numa relação que é uma relação de amor. Pode ser naquele final de semana de família, pode ser naquele happy hour, pode ser naquela situação em que você revê um amigo, pode ser uma conquista que você conseguiu ter ao longo da sua jornada. E é muito importante nós termos certezas absolutas e inequívocas justamente daquilo que é importante. Porque o mundo tem uma péssima mania de nos distrair, de nos convocar a atenção e de repente de nos tirar daquilo que verdadeiramente importa. Porque o tempo é vida. Gastar o tempo ou perder o tempo é perder porções de vida. E as tecnologias, a vida que estamos vivendo, tem requisitado a nossa atenção muito mais do que o normal. Antes, quando não tínhamos as telas, as tecnologias, normalmente nós não ficávamos tanto tempo grudados em estímulos externos. E a nossa atenção não era disputada entre as telas que nos convocam, as redes que nos atraem, as notícias que nos estimulam e as pessoas que estão ao nosso lado e que precisam da nossa atenção. E nessa disputa pela atenção do ser humano, os órgãos que fomentam a economia acabaram se especializando em captar a atenção das pessoas. Existem cursos para isso, existe mídia, propaganda, publicidade. A maior delas é captar a atenção das pessoas, porque a captar a atenção daquela pessoa eu posso retê-la algum tempinho no meu vídeo, no meu produto, no meu negócio. E se eu captar essa atenção, eu posso dali vender alguma coisa, dali eu posso oferecer algo em troca de outro algo. Então essa mercantilização do tempo está convocando a nossa atenção justamente para esses negócios que estão na rede. É mais uma coisa que nos chama a atenção. E nós somos bombardeados todos os dias por informações. Então nosso tempo é muito curto para nós falarmos de um assunto tão amplo e tão profundo. E nós vamos tentar nos colocar apenas em dois enfoques, quando nós vamos falar em valorização da vida. Um é esse que eu já comecei, e o outro que eu antecipo agora, é que a gente tenha a certeza absoluta e inequívoca do valor que nós temos. Nós temos um valor inestimável. Inestimável significa dizer que não tem preço. E nós temos que voltar a olhar para isso e perceber que o ser humano tem um valor inestimável, mais do que tudo que existe neste universo, mais do que qualquer coisa, inclusive a inteligência artificial, inclusive as vidas. Tudo isso tem menor importância do que eu e do que você. Esse valor intrínseco do ser humano tem que ser resgatado porque ele foi perdido. As pessoas têm perdido o valor de si mesmo porque se equivocam e começam a medir esse valor pelas coisas que têm, pelas coisas que oferecem,
pelo trabalho que executa, pelas coisas que acrescenta, pelos títulos e principalmente pelo poder que conquista, ou com seguidores ou com menos seguidores. Via de regra, a gente se desvaloriza quando perde algo, por exemplo. Quando fica com menos dinheiro, quando encontra uma falência financeira, a gente se sente desvalorizado quando fracassa. Olha que coisa mais absurda. A gente se desvaloriza quando a gente tem algo a fazer e não consegue. A gente se desvaloriza quando a gente está procrastinando algo. Eu tenho que realizar uma tarefa e não estou conseguindo. E a gente se desvaloriza quando fica doente. A gente se desvaloriza quando fica triste. A gente impõe o valor do ser humano em algo que ele acrescenta em si mesmo. Quando, na verdade, o valor é intrínseco. É como um diamante. Por mais que o lodo esconda o brilho do diamante, ele continua sendo diamante. Não perde o seu valor, porque o valor é intrínseco. É da natureza desta peça, ornamentada ou não, ter um valor inestimável, ou nesse caso, estimável. E por que nós seríamos diferentes, ou muito mais do que isso? Não somos muito mais do que qualquer peça preciosa. Então o valor do ser humano é um valor intrínseco. Nós somos valiosos porque somos únicos. Não há outro de você em nenhum lugar do universo. Só você é você. Só você encontra ou percebe o universo da forma que você percebe. Só você olha o mundo com os olhos que tem. Por isso que é inestimável, porque não tem comparação. Como eu vou comparar você com outra pessoa? Não existe outra para comparar, porque você é única, a outra é outra. E nós fazemos isso em demérito próprio. A gente acaba comparando o que não tem comparação. A gente classifica o que é inclassificável. Essa é uma questão que nós temos que sair daqui resgatados. Você tem um valor independentemente da situação pela qual você está atravessando. Ah, mas eu estou devendo dinheiro, eu perdi tudo. E daí? Nós vamos abandonar isso aqui mais cedo ou mais tarde, fica tudo aí. O valor que você tem é um valor espiritual profundo da tua alma, imagem e semelhança do Criador. E isso não é pouco. Então nós precisamos resgatar essa conexão com essa fonte maior, longe de qualquer convencionalismo e longe também de qualquer religião, porque isso não depende da religião. Isso é intrínseco, é entre você e teu eu profundo, a tua essência. E você vai precisar agora olhar para esse eu e valorizar esse eu, porque se você não valoriza, quem há de fazê-lo? Se você não perceber que esse ponto profundo é você, e é essencial, e é poderosíssimo, e tem o poder para realizar tudo, porque tudo nasce de você e do ponto que você decide realizar. Porque maior que sejam as inteligências artificiais, quem as construiu fomos nós. E todo o conhecimento que ela acessa é um conhecimento que nós colocamos na rede. Ela só faz isso mais rápido. Mas quem colocou o conhecimento lá fomos nós. E quem construiu essa inteligência fomos nós. E nós não podemos agora ficar refém daquilo que fizemos, imaginando que somos menores do que qualquer questão ou coisa que viva nesse universo. Então esse ponto, essa essência, esse valor que você tem precisa ser resgatado, para que você possa fazer frente aos desafios que o caminho te colocará. Porque nós precisamos enfrentar a vida com o valor que temos de pé, extremamente soberanos, empoderados, com todos os recursos disponíveis em nós. Ao fato, ao ponto de não precisarmos de nada externo, porque o que precisarmos vamos buscar. Você é o herói do teu caminho. Porque se todo caminho tem um herói, você é o único a percorrer o teu caminho. Não tem outro. Então você é um milagre da vida, porque você vive o que ninguém vive. E se você deixar de viver, ficará um espaço vazio. Se você fechar os olhos por algum motivo,
Deus não enxerga o universo através dos teus olhos. Deus fica no ar, porque perdeu o teu ponto de vista do universo que Ele criou. Nós somos tão poderosos que fizemos e continuamos fazendo tudo. E agora olhamos para essa grandeza da criação e começamos a perceber que estamos pequenos. Ao contrário, nos tornamos maiores. Porque agora os desafios se fazem justamente naquilo que interessa. Na vida real, não na virtual. No toque humano, no cuidado de si mesmo, onde nós precisaremos aprender que, assim como nós, diante das dificuldades e dos desafios, empreendemos um caminho de herói, movimentando fundos e mundos para conquistar tudo o que queremos, precisamos entender que agora existe um caminho interno a ser resgatado. Nós andamos nos esquecendo de nós mesmos, a ponto de esquecermos o valor que temos. Nos distraíram tanto lá fora que a gente já não ouve os ecos da alma. Já colocaram tanta informação externa que a gente já não ouve as informações internas. Parece que nós somos construídos para olhar para fora. Os nossos olhos são voltados para fora, os nossos sentidos são para fora, o nosso tato, o gosto, o ouvido, é tudo para fora. E agora nós precisamos fazer a inversão e colocar ouvidos, olhos, tato, percepção para dentro. Para que você se olhe e para que você cuide de você mesmo. E para que você entenda que tudo o que você precisa está nesse ponto, onde você busca a tua força, a tua criatividade, a tua energia, a tua vontade, o teu desejo, o teu anseio, está tudo aí dentro de você. E só acontece quando você se movimenta para realizar o que você quer. Então, para que nós não nos percamos no exterior que nos convida a atenção, para que nós não sejamos saturados pelas informações exteriores, nós precisamos voltar a aprender a se ouvir, a se cuidar, a se amar, a se perdoar. Se estamos ficando doentes, e se por um motivo ou outro estamos perdendo o valor da vida, a ponto de desistir dela, é porque nós não estamos entendendo isso. É porque nós estamos nos esquecendo. Porque se alguém busca o sentido na vida, não vai encontrar. Porque a vida é o sentido. A vida é o sentido. E se alguém procurar o valor em alguma coisa, não vai encontrar. Porque você é o valor. Você é o milagre. Você é o herói. Tem aquela historinha que falam que Deus, quando criou a humanidade, criou para que ela fosse feliz. Para que a humanidade fosse feliz. Porque Deus, amando, quer que os filhos sejam felizes. Felicidade é um direito estabelecido. Mas é um direito, ou é uma joia tão valiosa, que aí começaram a ver, mas então onde é que nós vamos colocar essa felicidade? É uma coisa tão valiosa. Aonde que colocaremos? Porque aqui tem uma dificuldade para conquistá-la. E aí pensar em colocar na estratosfera, e aí falar, não, mas o homem vai construir as máquinas, as naves da vida e vai conquistar o espaço. Vamos colocar no mais alto da montanha, vai encontrar. Vamos colocar no fundo do oceano, vai encontrar. Tem um lugar que ele vai esquecer de procurar, que é dentro de si mesmo. O que tem mais valor está dentro de cada um. E é onde a gente às vezes não procura, porque é muito óbvio. Mas seria muito fácil, eu já tenho isso, sim, você já tem. Agora você precisa manifestar. Você já tem felicidade, já tem o amor, já tem o valor, agora manifesta esse amor. Então essa perspectiva tem que ser resgatada. Porque os nossos filhos, as nossas crianças que estão adoecendo, estão aí as estatísticas, adoecem porque perderam a conexão consigo mesmo. Eles já não sabem mais como encontrar a conexão interna. É como perder a tomada. Perceber as baterias acabando, procurar a tomada para o celular e não encontrar.
Nada funciona sem energia. E de onde vem a nossa energia, se não do Criador, desse eu interno? Então nós precisamos sair daqui convictos, absolutamente convictos, que não há nada mais valioso no universo do que eu, e que eu tenho um compromisso de voltar a mim mesmo e cuidar de mim. Reaprender a se ouvir. Apurar novamente os ouvidos e escutar os sentimentos que brotam da alma e que sussurram aos teus ouvidos e às vezes gritam. Prestar atenção em você mesmo para que você não comece a entrar na apatia e no desânimo, porque muitas vezes esse processo de apatia, desânimo e tristeza é um convite divertidamente para que você se conheça. É a forma como a alma encontra para te dizer: para, calma, aonde você pensa que vai chegar com essa loucura? Olhe para você, perceba-se, aprove-se, fale bem de você, goste de você. E não é isso que nós estamos fazendo. A gente se critica, a gente se cobra, a gente se culpa, a gente toda hora está exigindo de nós mais coisas lá fora, quando na verdade o que verdadeiramente importa está aqui dentro. Para que essa loucura? Essas informações exageradas acabam nos saturando. Existe um conceito físico, químico, que eu gostaria que nós lembrássemos. Quem está nas escolas, professores aí, não lembro se era na 7ª série, não sei em que momento que a gente estudava isso, que é o processo de saturação, né? As coisas se saturam. Por exemplo, né? Você tem a água, vai começar a colocar açúcar ou sal. Né? Você joga um pouquinho de sal, vai misturando, vai dissolvendo, joga mais sal, vai dissolvendo, joga mais sal, vai dissolvendo. Vai chegar um momento que a água está saturada de sal. Se você jogar mais sal, o que vai acontecer? Precipita. Aquele sal precipita porque ele não é mais dissolvido na água. Saturou. O ambiente ficou saturado. Ele já não suporta mais dissolver, metabolizar, reorganizar aquelas moléculas de sal e de açúcar. Está saturado. E aí precipita. Nós estamos saturados de informação. Tem informação para todo lado, a maior parte delas é notícia. E aí, como é que não precipita o estresse? Como é que não precipita a doença? Como é que não precipita o desequilíbrio num organismo, numa mente, num complexo emocional que está saturado de coisas, que precisa de um tempo para respirar e de um tempo para si mesmo, para o mundo que eu quero descer, como quem diz. É muito ruído, é muito barulho, é muito estímulo e estímulos externos que te convocam todo o tempo, toda hora. Isso vai causando uma sobrecarga que você não repara, porque é aos poucos, mas é sempre. E daqui a um pouco, sem perceber, você explodiu, sem perceber, você transbordou aquilo que estava entalado. Você já não deu conta. E aí já vem o desequilíbrio. O organismo começa a processar diferentemente aquelas energias. Pode ser um problema no rim, pode ser uma gastrite nervosa, pode ser uma taquicardia, pode ser simplesmente um meu Deus, chega, não dou mais conta. Pode ser sim um desânimo, pode ser sim a velha tendência, nem sempre boa, de ir atrás do remédio. Porque eu já não estou dando conta de mim mesmo, aí vou atrás de alguma coisa para acabar, diminuir a ansiedade, poder dormir, poder acordar. E aí nós vamos nos medicando, e aí aquilo que já estava complicado passa a ficar mais saturado, porque o meu organismo agora tem que processar elementos químicos exteriores, além daqueles que eu produzo. A saturação energética deve ser usada por uma coisa boa. Nós podemos sim precipitar de nós, transbordar de nós, mas não o estresse, não a informação exagerada. Nós podemos transbordar no amor, a compaixão. Nós podemos nos saturar de coisas boas, não de coisas inúteis. Mais uma informação, mais um ruído, mais, não. Agora é o momento da pausa, o momento de respirar, o momento de entrar em si mesmo e sentir o amor que você tem dentro de você que precisa ser expandido. Sature-se de palavras positivas. Elogie-se.
Olhe-se no espelho de manhã e fale. No início vai aparecer uma bobona, um bobão falando. Na hora você vai achar meio hipócrita, mas eu não me acho tão lindo assim, não me acho tão bonito assim. E eu não sou esse poço de virtudes que eu vou dizer para mim mesmo. Mas eu preciso alimentar o interior de informações positivas. Porque quando transbordar algo, precisa transbordar daquilo que eu estou cheio, abundante, assim como Deus é abundante no universo de amor e de ordem e de beleza, porque Ele é intrinsecamente amor. E Ele te ama, e Ele te perdoa, e Ele quer você feliz, e Ele é o dono do universo, e você é o herdeiro. E aí nós estamos batendo cabeça por quê? Pensa no seguinte: todo mundo aqui precisa de dinheiro. Alguém pode viver sem dinheiro? Não. A gente não quer o dinheiro. O dinheiro é um meio. A gente quer o que ele compra. Amanhã eu vou precisar comer, ter que pagar a escola, ter que comprar material, vou ter que pagar aluguel, vou ter que colocar gasolina no carro, vou ter que comprar uma bicicleta. Então, vou ter que consertar o balão, né? Os balões que foram comprados. A gente precisa. E onde está o dinheiro? Para resumir, no banco. Quem colocou lá? Apareceu, sabia a conta no banco e já veio com nada. Fala dos créditos. Já veio. Alguém coloca? Não. O que você faz com o seu dinheiro que você ganha em algum lugar? Vai colocando no banco. Para quando você precisar, você tem. Como se você precisar comprar alguém amanhã, você vai lá e tal. Imagina que você não deposita mais o dinheiro no banco. Você fala assim: não, vou depositar. O dinheiro é sujo, o dinheiro não presta, e você não deposita mais. Quando você precisar, você não tem. Então, se a gente faz isso com dinheiro de uma forma muito simples, por que você não faz com você? Imagine que lá no interior de você mesmo, você tem as gôndolas do supermercado. Você está cheio de coisas e mantimentos. Você coloca lá. E quando você precisa, você vai lá e pega. Se os estoques ficarem vazios, você vai buscar recursos dentro de você e não tem. Por que não tem, que você não colocou? Então, quando eu ficar inseguro, por algum motivo, eu entro dentro de mim mesmo e vou nos estoques das gôndolas de coragem. Eu vou lá e vou buscar coragem. E as prateleiras têm que estar cheias de coragem. Porque se eu não encontrar coragem, eu vou continuar inseguro. E de repente na escola está mais difícil, chegando no final do ano, metas e alunos, e eu tenho que buscar paciência. E é difícil encontrar dose de paciência. Paciência é mais caro. Mas você vai ter que mergulhar dentro de você e vai ter que encontrar paciência. Quem que colocou lá? Você. Mas quando eu coloco paciência, você não tem. Essa é a mágica. Você tem. Temos que olhar para nós mesmos e começar a nos valorizar. Isso tem que ser dito, tem que ser verbalizado, porque não tem outra forma. Não tem outra forma de você se amar. Como é que eu vou me amar se eu não me respeito? Como é que eu vou me amar se eu não me perdoo? Como é que eu vou me amar se eu não gosto de mim? Então você tem que olhar para você e tem que gostar de você. Você tem que se amar. Isso tem que ser isso para você. Você tem que movimentar esse amor que existe em você em benefício de você mesmo. Você tira dos estoques do pai que estão abarrotados e joga em você. Você pega esse amor que está disponível no universo e coloca ele em você. Não fique esperando o amor externo. Porque senão você fica dependente de alguém. Você está transferindo a tua vida, a tua felicidade e condicionando a tua vida e felicidade a algo externo. É um condicionamento perigoso. Eu vou ser feliz quando me aposentar, eu vou ser feliz quando tiver dinheiro, eu vou ser feliz quando minha filha é casada, eu vou ser feliz quando encontrar o amor da minha vida. O amanhã nunca chega. E isso pode não acontecer nunca. E você não precisa disso. Nós somos plenos e temos dentro de nós tudo o que precisamos. O amor precisa ser movimentado para você. Ninguém dá o que não tem. Como é que vai cuidar do seu filho se você não tem tempo para isso? Você vai ter que arrumar tempo. Como é que você vai alimentar o seu filho se você não tem alimento? Como é que você vai cuidar e educar o teu filho se você não tem recursos para fazer? Nós só damos o que temos. E quem é que coloca isso dentro de nós? E quem é que multiplica? Quem é que providencia, se não você? Isso antigamente tinha uma palavra, chamava-se fé. Mas hoje a gente distorceu tanto que a gente já nem entende mais o que é essa palavra. Quando não distorce, leva para o campo religioso. Quando na verdade não é o campo religioso que estamos falando aqui, é o campo da profundidade do ser. Que acredita em si mesmo.
que se reconhece o herói da própria vida e que tem condições de buscar os recursos porque sabe que os recursos estão lá. Ele sabe que os recursos estão lá, porque alguém os colocou, e agora eu preciso encontrá-los. É que nem um músculo que se atrofia e que você sabe que o braço está lá, embora não responda. Você sabe que o joelho está firme, embora não está firme. O joelho está lá, mas não está firme ainda. Se vai fazer fisioterapia, você vai se cuidar e daqui a pouco está pisando firme de novo. O recurso está lá, ele precisa ser desenvolvido, porque recurso não utilizado atrofia, talento enterrado some. Então nós temos que ter essa fé e essa confiança de resgatar quem somos, valiosíssimos e poderosos, porque senão a vida perde sentido e os nossos filhos perdem o valor, porque eles não conseguem chegar no valor da mãe dele, que seja aquela que coloca a barriga no tanque para criar os 14 filhos como faziam as matronas antigamente. Não lia, não escrevia, mas educou doutores, produziu presidentes, cientistas, porque cuidou e porque sabia o seu valor. Entendia que o seu valor não dependia da letra ou do alfabetismo. Entendia que o seu valor era intrínseco e ela lutava com as forças que tinha para cuidar do que é mais valioso no mundo, a pessoa humana, seja ela quem seja, esteja ela onde estiver, filho de quem quer que seja. Ah não, mas usa a camisa vermelha. Ah não, agora está com a camisa azul. Não interessa a cor da camisa. Olha o que nós estamos fazendo com a gente. Olha o que nós estamos fazendo com o valor humano, rotulando. E dependendo do rótulo da camisa que usa, o meu amor enfraquece, o meu gostar esfria. É assim que nós aprendemos das nossas avós? É dessa forma que fomos criados por aqueles que nos estenderam a mão? É assim que um médico na Santa Casa age? Pegando a ficha do paciente e vendo para que time ele torce? E dependendo do time eu vou colocar menos, sei lá, remédio nesse soro? É assim que vocês agem por dentro de uma criança na escola? Vocês analisam a ficha de quem é filho? Ou você não se debruça sobre aquela alma com o espírito de professor para arrancar de dentro o que ele tem de melhor? Dentro dessa educação que constrói o valor do caráter do homem acima de qualquer coisa. Perdemos o brilho? Enfraquecemos? Somos os indignados de sofá que se emocionam com as fomes da África, mas não estende a mão para aquele que está no quarto, nas telas, perdendo porções de vida, recebendo estímulos externos, esquecendo de fato quem é. Resgatar o ser humano começa comigo e com você, nesse ponto interior profundo. Mas se eu perdi a fé no ser humano, se eu perdi a fé na humanidade, se eu perdi a fé em mim mesmo, aonde eu começo, se não em mim mesmo? Olhando no espelho e dizendo o quanto eu sou importante, o quanto eu sou valioso, o quanto eu tenho coragem. E se eu não sou capaz de hoje produzir os milagres que alguém produziu, eu sou capaz de fazê-lo daqui a algum tempo. Só me dê tempo, para que a minha luz também possa brilhar. E para que eu te reconheça também como alguém que é capaz de fazer. Como falar de empatia e compaixão se eu não tenho isso comigo mesmo? Como falar de empatia com o próximo se eu perdi a empatia comigo? Como compadecer-se do outro se eu não me compadeço de mim? Sou eu que sofro? Sou eu que estresso, que insaturo? Sou eu que estou nesse turbilhão? E eu preciso de tempo e de espaço, de amor? E eu preciso dar isso a mim. Estão saindo aqui? Reserve na sua agenda um espaço para você. E ele não precisa ser muito longo, porque não é a quantidade que interessa, mas a qualidade desse tempo em que você estará saturando o teu interior de coisas boas, fazendo e trazendo informações a teu respeito. Crie um perfil falso no caderno, não nas redes, e coloque lá, heroína do Glória. Escolha um título
desse avatar extraordinário, desse herói, desse caminho, e comece a colocar virtudes e qualidades nesse avatar, nesse herói. Coloque, se quiser, flechas, armas, escudos, feitiços. Coloque o que você quiser na mão desse avatar e comece a introjetar esse valor que você tem, porque você é unitário. O nosso organismo é unitário. Olha o que é que nós conseguimos fazer com esse planeta de bom. E olha o que a gente conseguiu também fazer de ruim. Então escolha um lado. Vamos reservar isso. Então, o recado era esse. A gente agradece de coração. E o recado principal que a gente vai sair daqui pensando naqueles que pensam em desistir do valor da vida. Mas a gente tem que sair daqui sem desistir da nossa. Porque a vida que estamos vivendo, ela tem sido, na grande maioria das vezes, uma vida sem esse conceito. Nós somos verdadeiros heróis. Precisamos olhar para nós e ver o super-homem, a Mulher Maravilha, o Homem-Aranha, né? Capitão América. Nós temos todas essas qualidades. Estão aqui dentro. Não é isso? Se você quiser, eu não quero usar Marvel, eu quero de outro, né? DC Comics. Né? Escolha qualquer herói. Coloque as virtudes desse herói e comece a abastecer as suas prateleiras internas de coisas boas. Valorize-se. Mostre a você mesmo o valor que tem. Respire fundo. Faça isso com você. Parece uma brincadeira, parece algo que não é poderoso, mas é. Mas é. Recobrar, restituir a fé em si mesmo. Para que aí sim, saturados dessas energias positivas, saturados dessa autoconfiança, saturados desse amor, dessa compaixão, dessa paciência, nós vamos naturalmente transbordar daquilo que somos. Porque saturamos em nós todos os recursos possíveis. A nossa luz brilha. E a partir daí, a gente pode sim pensar em ajudar alguém. Porque já conseguimos ajudar a nós.